Olá, eu sou Rosane Matoso, sou zootecnista, doutora em ciência animal, pesquisadora integrante do Grupo Reforce, que é uma rede de formação para o preparo de refeições saudáveis e sustentáveis nas escolas. E hoje eu vou falar um pouco sobre equidade de gênero. Vocês sabiam que a ONU ela tem cerca de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é conhecido como a Agenda 2030 da ONU, né? Onde esses 17 objetivos, eles devem ser aí de forma global, né, mundial, atingidos até o ano de 2030, para que a gente consiga, então, esse desenvolvimento sustentável de forma generalizada, digamos assim, né? Esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles são conhecidos como os ODS, né? E a gente tem aí objetivos como erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, redução das desigualdades. E hoje a gente vai falar sobre o ODS de número 5, que trata da igualdade de gênero. Bom, o conceito de gênero, né, ele é um conjunto de seres ou objetos da mesma origem e tem algumas particularidades que os diferenciam entre si. Na questão, quando a gente leva para o lado social, gênero, ele está muito ligado a sexo, né? Onde a classificação, ela fica em uma classificação do gênero masculino e uma classificação do gênero feminino. Já aí nos primeiros dias de vida, as crianças elas começam a conviver, né, digamos assim, com definições de padrões estigmatizados que reforçam o imaginário de que no futuro, né, vai existir um papel social que é baseado nessa divisão de gênero. Então, essa criança, ela fica ali imersa numa segmentação, né, baseada na vestimenta, nas cores, nas brincadeiras, nos brinquedos, né? Brinquedo que é para menino, brinquedo que é para menina, cor que é para menino, cor que é para menina. E isso faz com que, para além, né, dos fatores biológicos, esses fatores sociais e culturais, eles reforcem essa diferenciação, principalmente no tratamento de ambos os gêneros, né? Isso acontece ao longo da infância e adolescência, e aí vai ter um reflexo, né, principalmente na idade adulta e principalmente no ambiente de trabalho. Então, hoje a gente tem alguns números, né, no mercado de trabalho que refletem exatamente toda essa subjetividade que a criança ela está aí submetida, né, durante toda a sua vida. Então, a gente tem dados, por exemplo, de 2018, que dizem que a porcentagem de homens em ocupação formal, uma população de jovens e adultos entre 25 e 49 anos, a porcentagem de homem, ela é muito maior, né? Ela é bem maior, cerca de 54,7%, quando comparado com a porcentagem de mulheres que estão aí em empregos formais, né? Que fica em 45,3%. Além disso, os salários dessas mulheres, eles são menores do que o salário dos homens, uma diferença em 2018 de cerca de R$ 1,20 pela hora trabalhada, e no último PNAD, que foi de 2021, a gente já tem essa diferença ainda maior, sendo as mulheres ganhando por hora trabalhada cerca de R$ 2,28 a menos do que homens ocupando o mesmo cargo, a mesma posição, né? O que vai refletir, obviamente, num rendimento médio para os homens maior do que para as mulheres, né? Já que essas mulheres elas estão aí numa ocupação mais informal do que formal e que elas ganham menos do que esses homens na hora que elas trabalham, né? Na hora trabalhada. Então, o rendimento médio para homens de R$ 2.579, enquanto que para mulheres
de R$ 2.050. Um dado curioso é que a porcentagem de mulheres com ensino superior nessa população de jovens e adultos, ela é uma porcentagem maior, então a gente tem aí cerca de 22,8% das mulheres com ensino superior, contra 18,4% dos homens. A gente tem visto um aumento de mulheres ingressando e concluindo o curso superior, né? Especialmente esse aumento ele tem sido também ele tem acontecido também nas áreas de ciências exatas, né? Nas áreas de ciências duras, como a gente diz. Mas quando essas mulheres, depois de formadas, elas se encaminham, né, para o mercado de trabalho, vão trabalhar, por exemplo, como cientistas, o ambiente ele fica muito mais inóspito, né, para essas mulheres se manterem com as profissões as quais elas escolheram por conta mesmo dessa desigualdade de gênero. Então, quando a gente fala, né, de toda essa estigmatização que as crianças estão sofrendo e que vai refletir na vida adulta, no mercado de trabalho, a gente tem aí, nesse meio, a escola como grande aliada, né, como grande definidora para que um futuro com mais equidade de gênero seja atingido. Então, a gente fala um pouquinho hoje sobre equidade de gênero na escola, né? A importância da equidade de gênero ser discutida na escola. E por que não falar em igualdade de gênero como a ONU propõe, né? Como um objetivo que a ONU propõe. A gente entende que para a gente falar de igualdade de direitos é necessário que as necessidades elas também sejam iguais, o que não é. Então, para que a gente dê um tratamento justo para homens e mulheres, a gente precisa fazer isso de acordo com as necessidades que homens e mulheres têm. Então, isso é equidade, é entender essas diferenças, entender essas necessidades e tratar isso de forma justa. Então, hoje a gente vai trazer esse conceito de equidade de gênero e como é que isso pode ser abordado nas escolas. Bom, o ambiente escolar é um ambiente muito propício para que a gente deixe com que a criança ela mostre toda a sua potencialidade, né? E aí a gente discute, né, o reflexo que as desigualdades de gêneros dentro dessa ordem social, de que existem algumas profissões que são para homens, algumas profissões que são para mulheres, a gente percebe que existe um maior número de mulheres em profissões que são relacionadas com cuidado, com servir, enquanto profissões que são relacionadas mais com a experimentação, com a curiosidade, elas ficam aí para os homens, né? A gente tem percebido, e aí eu repito, a gente tem percebido uma tendência, né, de modificação disso. Então, a gente hoje tem cerca de 50% aí de homens e mulheres ingressando e cursando a profissões como engenharia, física, matemática, agronomia, ciências econômicas, mas o ambiente de trabalho ele ainda é complicado quando se trata de mulheres formadas nessas profissões, entendidas aí que são profissões para homens. Então, como é que a escola ela pode atuar nisso, né? Lembrando que a escola ela é um ambiente de formação para a cidadania, e aí eu trago dois autores aqui que ressaltam, né, a valorização da escola nessa discussão. E aí, Cardona, em 2015, diz que
No ambiente de aprendizagem infantil, cabe aos profissionais que atuam nessa área projetar condutas que guiem uma eficaz igualdade de possibilidade entre meninas e meninos, baseando-se em diferentes processos de socialização que irão vivenciar. E já Nippel, em 2017, ele diz que é importante que o assunto seja incluído de forma transversal na disciplina, quando se trata de adolescentes, né? Fazendo com que o tema ele seja levantado não somente dentro de quatro paredes na sala de aula, mas que ele seja discutido e propagado também entre familiares, amigos, pessoas próximas. Então, cabe à escola, os professores e as professoras trazerem exemplos, né, para esses estudantes, para essas categorias, né, de criança e adolescente. Cabe aos professores trazerem exemplos, né, que encorajam esses estudantes a sonharem, a se verem ocupando cargos profissionais independentes de estereótipos, né, de gênero, trazendo aí toda essa desconstrução desses estereótipos, desses falsos imaginários e estigmas sociais, fazer também uma reflexão sobre o currículo escolar, incluindo a equidade de gênero nas discussões, nas disciplinas, né, nos estudos de caso, nos exemplos, trazer esse assunto à luz, né? Sensibilizar o currículo de ensino secundário, então, também trazer abordagens sobre o que essa ordem social de gênero tem acarretado para a vida das mulheres, dos homens, no decorrer dos anos, né? Nas diferentes conjunturas sociais. Então, abordar mesmo esses números, essas desigualdades, injustiças, né? Para que isso seja discutido. E, por fim, investir na formação de cidadãos críticos, abertos a entender as diferenças, a aceitá-las, né? Construindo o entendimento de que a escola não é somente um ambiente de formação educativa, mas também um ambiente de formação social. Então, esse vídeo é mais para reforçar, porque a gente tem um entendimento que os professores estão caminhando, né, para essa discussão, então, estão caminhando para fazer essa diferença na sociedade, né, trazer mais diversidade, trazer mais crítica sobre o que a gente tem visto nos números, né, refletido aí em como as mulheres têm sido tratadas nos seus ambientes de trabalho e o quanto que é importante trazer diversidade para o desenvolvimento e para a evolução mesmo social. Era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada e até a próxima.